né, a gente discutiu esse circuito aqui, que seria o que a gente chama de shifter, né? O shifter, ele vai tanto deslocar, isso aqui foi da aula passada, né, que a gente trabalhou com somadores, tá? Aqui tem um exemplo aqui de uma balança, onde havia um somador para compensar um peso, a balança estava pesando, vamos supor, uma coisa a menos, né? Aí a pessoa colocava lá, por exemplo, ela pesava, a mola estava errada aqui, né? Estava pesando 2 quilos a menos. Então, você, né, teria, por exemplo, uma espécie de um parafuso lá, um potenciômetro lá, que você associava isso lá a um ajuste, né, para ela ficar aferida, né, para refletir o peso correto. Então, com isso aqui, com esse somador, então o peso que estava tendo do sensor mais a compensação gerava lá o peso correto lá que seria mostrado no display, né? Então, discutimos na aula passada esses somadores, tá? Que são circuitos puramente lógicos. Não, o somador não tem flip-flop, não tem nada, é simplesmente lógica, tá? Lógica combinacional. Discutimos também esses shifters, tá? Que são deslocadores, mas diferente do deslocador com registradores, esses shifters aqui, eles só fazem usar o MUX, tá? Né? Vamos supor, você quer fazer o deslocamento para a esquerda, então o dado, né, vamos supor, um valor que está aqui, ó, exatamente como esse aqui, que é o 3, 0, 0, 1 e 1. Então, se eu vou pegar esse dado aqui, 0, e vou empurrar para a esquerda, né, o que é que vai acontecer? Vou empurrar lá, né, esse cara vai vir para cá, o 0 vem para cá, o 1 vai vir para essa posição, esse outro 1 vai vir para essa posição, e esse 0 aqui ele vai entrar na posição inicial. Ou seja, o 3, ó, ele se transforma em 6. Né? Então, a gente fala que quando a gente coloca um 0, né, um deslocamento à esquerda no 0, a gente multiplica por 2. Né? Do mesmo jeito que é muito parecido com quando você empurra um 0. Né? Você tem um número 55 e você empurra um 0 para a esquerda, né? Você vai transformar em 550, ou seja, você está multiplicando por 10. Como a gente aqui está na base binária 2, empurrar um 0 seria exatamente multiplicar por 2, porque a base binária é 2. Se você faz isso lá na base 10, você está multiplicando por 10, né? Professor, aí qual seria a vantagem de fazer esse procedimento de deslocar para a esquerda e multiplicar, porque seria multiplicar por 2? Rapaz, você pode, no mínimo, exatamente a questão da própria multiplicação já seria interessante. Né? Multiplicar por 2, por 4, por 8, você já seria exatamente fazer os deslocamentos, sabe? Entendi. Aí, no caso, se eu fizer 2 deslocamentos à esquerda, eu vou multiplicar ele por 4. Exatamente. Entendi. Então, cada vez que eu desloco, ele vai acumulando, né? Multiplica por 2, exatamente. Vamos pegar aqui, ó. Se eu tenho um número 0, 0, eita, tá ruim aqui, mas 1, 1, que é o 3, né? Se eu fizer um deslocamento, ele se transforma em 6, né? Que eu corto esse 0 aqui e empurro um 0 aqui atrás, né? Esse número aqui agora é o 6. Mas se eu empurrar mais um 0 aqui, ó, e esse cara cai fora, ele vira 12, ó, tá? Entendi. Por aí Obrigado. vai, sabe? Beleza. Mas tem várias aplicações, né? Mas aqui, basicamente, ele está pensando o shifter aqui, a operação, se ele desloca para a esquerda, zeros, ele vai multiplicar por 2. Se ele desloca para a direita, ele vai estar dividindo por 2, né? Cada zero que ele vai deslocando. Então, para que eu faça isso aqui, uma das maneiras simples é com o uso, né, do MUX. Né? Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui a gente discutiu no final da aula passada, tá?
Só revisando aí, porque a gente vai ter um maior aí, Então, o símbolo é esse aqui, ó, né, o deslocamento à esquerda, vai ter que ter entre um dado. Esse dado in aqui, ó, pode ser 0, pode ser 1. Né? Se for 0, aí ele vai estar fazendo essa multiplicação por 2. Tá? Então, ó, vejam, eu tenho aqui ó, um MUX 2 para 1. Ó, cada caixinha dessa aqui é um MUX 2 para 1. Vejam, essa entrada aqui do MUX, ou seja, o seletor aqui, ó, ele até coloca isso aí como se fosse o que é a entrada de controle, o shift, né? Quando SH, que é o shift, estiver em 0, o que é que vai acontecer? O MUX vai privilegiar, vai passar o que está aqui no 0. Então, vai passar o I0, vai passar para o Q0, o I1 vai passar para o Q1, o I2 para o Q2, o I3 para o Q3. Ou seja, não vai ter shift. Né? Na hora que você bota lá shift 0, você está dizendo, olha, é falso, 0 é falso. Eu não quero fazer shift. Então, ele vai passar, simplesmente vai... o I3 vai passar para o Q3, etc. Por outro lado, se SH é igual a 1, ou seja, shift é verdade, eu quero fazer o shift, boto 1 aqui em shift, e se eu colocar um 0 aqui no in, ó, então o caminho vai ser esse 0, ele vai passar, vai vir para o Q0, esse in aqui vai passar para o Q0, exatamente como está aqui. Ó. O I0 ele vai caminhar por aqui, ó. Vai caminhar por aqui, vai entrar nesse 1 aqui, ó. Vai aparecer, o I0 vai aparecer no Q1, o I1 vai aparecer no Q2 e por aí vai. Então ele vai fazer o deslocamento para esquerda. Se eu quiser fazer um que faça, não faça nada, desloque para a esquerda, desloque para a direita, eu tenho 3 operações, eu vou ter que trabalhar com um MUX maior, que é né, 3 operações, que é o que está acontecendo aqui. Isso aqui, ó. Aqui, então, agora eu tenho um MUX que, né, era 4 para 1, ele tirou uma das portas aí para não complicar, né? E quando, então, você tiver... eu tenho agora... Antes eu tinha só um in aqui, ó, só uma entrada de dados, agora eu tenho uma entrada de dados para empurrar, para deslocar para a direita, tenho uma entrada de dados para deslocar à esquerda, e aqui eu tenho os controladores, as 2 entradas de controle. Se eu vou deslocar para a direita ou deslocar para a esquerda. Se eu colocar aqui 0, 0, ó, se colocar 0, 0, vai acontecer o quê? Ó? O fluxo vai ser por esse caminho aqui 0. Então, o I3 passa por Q3, ou seja, ele não vai fazer nada. Né, que é o no shift. Tá? Por outro lado, se eu coloco aqui ó, 0, 1, 0, 1, ele vai fazer o quê? Shift left. Então, ó, ele vai 0, 1, olhando de baixo para cima, seria 0, esse caminho aqui pelo 1 aqui, ó. O que está na entrada 1 vai aparecer no Q1, que é exatamente o que está aqui. Tá? Vai aparecer o in left aqui, vai aparecer aqui, o I1 vai caminhar por aqui, por esse caminho do 1. Se eu colocar aqui 0, 1, que é o número 2, de baixo para cima, olhando de baixo, o shift right é mais importante que o shift left, ele vai fazer o quê? Vai caminhar pelo 2. Né? O fluxo aqui será pelo 2. Se eu colocar aqui 1, 0, olhando de baixo para cima, né? Então ele vai caminhar pelo 2. Isso aqui o caminho vai ser esse aqui. Ó, né? Então, se eu colocar aqui um 0, aí ele vai aparecer o 0 aqui no Q3. Se tivesse aqui, por exemplo, vamos supor, 1, 0, 0. O que é que vai acontecer? Esse 1 aqui vai aparecer aqui. Onde é que está o I3 aqui? Ó? Vai aparecer aqui no Q2. O I2 é 1, vai aparecer aqui. O I0 vai aparecer aqui. E esse cara aqui, ele some, ele se perde. Né? Então, o que aconteceu? Esse número que está aqui em cima ó, é o 12. 1100 é o 12. Aí ele se transformou em 6. Né? Ou seja, eu fiz um deslocamento para a direita, empurrei um 0 lá à direita, e ele fez a que a gente chama de dividir por 2. Tá? Então, deslocar à direita é dividir por 2, né? Quando você desloca o 0. Deslocar para a esquerda é multiplicar por 2. Tá?
Aí a gente discutiu essa questão aqui do conversor, né, do Celsius para Fahrenheit, tá? E aqui tinha essa... Oi? Ainda agora ali, quando você mostrou no controlador do Shift R, ou da direita e da esquerda, que é ou bota 1 ou 0 para cada um para ativar. Existe a possibilidade de ter nos dois ao mesmo tempo, porque no caso você está no comando para ele fazer o da esquerda e o da direita no mesmo clock. Aí dá tipo um erro. Como é que seria essa operação para ele? Pronto, o que eu estava dizendo. Se eu colocasse um aqui também, 1 e 1, esse desenho aqui, como isso aqui é um MUX, né? Como eu tenho 2 seletores, então é um MUX 4:1. Né? Era para ter a operação aqui, era para ter também um bloquinho com 3 aqui também, sabe? Ele, o livro aqui, ele omitiu. Tá? Entendi. E se ele omitiu, ele podia ter colocado, onde é que está o 3 aqui, porque ele podia ter colocado em terra, por exemplo, sei lá, terra ou alguma coisa assim, ou deixou para que ou ele poderia também ter feito o seguinte, aquela jogada, ele poderia ter feito que se o cara botou 1, se o shift right fosse mais importante do que o shift left, então 1, ele também faria a mesma coisa aqui, faria um curto-circuito aqui, botaria tanto o 3 quanto o 4 estariam, ou tanto o pino 3 quanto o 2 estariam juntos, sabe? Faria o quê? Que o shift right teria maior prioridade em relação ao shift left, sabe? Entendi, obrigado. Porque tem um pino aqui do MUX que está solto. Era para estar aqui assim, era para estar 3, 2, 1 e 0. Não sei se o resto da turma está entendendo. Ele só colocou 1, 2, 3, 0, 1, 2. Então, se você quisesse privilegiar o shift right, onde é que está o pino aqui, você curto-circuitaria os dois. O 3 com 2. Aí, se o cara botasse 1 e 1 lá, que seria o 3, o número 3, já estaria fazendo shift right. Tá? Aqui, ó, a gente discutiu também no final da aula passada, eu tenho uma fórmula, e aqui é o número aproximadamente 2. Esse aproximadamente 2, então ele foi convertido aqui, foi colocado aqui, valendo aqui a entrada digital, aqui um número C, que é a temperatura em Celsius, multiplicada por 2, uma aproximação, né, pessoal? E aqui ele está mostrando que seria equivalente a você fazer um deslocamento à esquerda, né? O 32 é um número fixo, é uma constante. Então, com isso aí, ó, ele joga o 32 aqui, número 32. Então, vejam que é interessante esse primeiro exemplo aí, porque a gente está fazendo aqui uma espécie de processamento digital, de alguma forma, tá? Usando apenas componentes, tá? Um componente chamado shifter, que é deslocador, né, para fazer a multiplicação. Então, ele está fazendo multiplicando por 2 esse bloquinho aqui. E está fazendo aí também a soma, né? Somando aí, então gerando essa saída aí. Né? Ele colocou aqui 12 graus Celsius, esses 12 se transformam em 24. Soma com 32, gera lá a saída 56. É uma aproximação, tá? Mas, né? Vocês, hoje em dia, né, que já tem um bom tempo, não tem mais aqueles termômetros de mercúrio, né? Você só encontra... É aquele que é tipo um tubinho de vidro? Uhum. Eu sei qual é. Acho que a carta tem um aqui, se mesmo. O de vidro ainda existe, o de mercúrio, para quem guarda em casa e tal, né? Mas ele foi proibido vender já há alguns anos, tá? Porque o mercúrio, ele causa sérios problemas para o ambiente, a água, né? E tudo, e causa
problemas para o ser humano também, né? Questões neurológicas, né? Então só tem um digital e custa R$ 20, 30, tem uns que custa de 20 a 30, ou seja, no final das contas são $5, $4, um bicho desse, né? E o termômetro digital, esses que você compra em farmácia, interessante que ele tem um botãozinho lá que você alterna, né? Por isso que foi esse exercício que eu disse para vocês lá, né? Esse botãozinho lá é uma espécie de um flip-flop, né? Que você aperta lá e você converte lá, está 0, você apertou, ele vai para 1. E aí você tem, então, você pode colocar aqui um display aqui e até colocar lá, botar a luzinha lá do que está associado ao flip-flop em cima do F ou C, ou botar uma luzinha lá, para saber se o cara tá vendo a temperatura lá em Celsius ou Fahrenheit, né? Eu não vou falar muito aqui, senão eu vou entregar a questão, né? Na verdade, a questão é bem simples aqui, que eu passei lá no exercício, né? Exatamente sobre isso aqui. Mas é isso. Outro aqui, ó, é importante que vocês estão vendo aqui um processo, né? Um fluxo. Vocês estão vendo aqui que tem um fluxo que está usando componentes, tá? Você está usando componentes. E aí existe, então, um processamento de informações apenas com o uso de componentes. Nós não estamos usando aqui nenhuma máquina de estado, né? A gente não está usando aí nada A gente vai usar, no próximo capítulo, né, na unidade 3, aí a gente vai usar a combinação desses dispositivos mais a maquininha de estado, né? Para que a gente faça circuitos até mais elaborados, tá? Então, aqui, ó, outro processamento aqui, ó. Imagine que a gente já discutiu um sistema que mostrava a temperatura há 1 hora atrás, há 2 horas, há 3 horas e tal. A gente já discutiu um sisteminha desse, né? Quem se lembra? Usar registradores, a gente usou registradores. Capítulo 2 a gente já usou. Tanto capítulo 2 capítulo 3 a gente discutiu isso. Que aí a gente usava, tinha uma temperatura, e aí o clock tinha lá o load, e aí você, dependendo aqui, ó, você tem a temperatura e passa, depois de tanto tempo, a temperatura daqui passa para cá, de acordo com o load, passa para cá, depois de 1 hora passa para cá, e depois passa para cá. Se lembra que a gente discutiu esse sisteminha de armazenar temperaturas? Você lembra, pessoal? Vejam lá no capítulo 2, tem lá isso aqui, tá? Acho que eu lembro. Pronto. Aqui, ó, o que é que ele quer fazer? Isso aqui tá tanto no material do capítulo 2 quanto o 3 tem essa mesma estrutura. A diferença é que ele pega e mostra aqui, ele usa, no capítulo 2 ele bota só clock, no capítulo 3 ele bota um timer lá, porque é para gerar o load lá, tá? O que ele está querendo fazer aqui é o seguinte, será que eu consigo pegar aquele esquema lá dos 4 registradores que armazenavam temperatura e poderia obter a média das temperaturas, ter uma espécie de temperatura média das 4 últimas horas, por exemplo, né? Tá? Então, ó, o que está sendo feito aqui vamos dividir, né? Como é que eu poderia fazer a média, Lucas? De 4 valores. Alguém me dá uma ideia? Lucas ou Mona Lisa? Alguém me dá uma ideia de como, se eu tenho 4 valores, como é que eu podia fazer a média? Vamos lá. Sei lá, 32, temperatura 32, 28, 27 e botar aqui 23 graus, né? Somaria e faria um deslocamento à direita. Deixa eu ver. São 4. Só que tem que ser. São 4 entradas. Então a média tem que ser dividida por 4. Então eu faria 4 deslocamento à direita. Uhum. Não, peraí.
Mas acho que errei isso aqui. Dois deslocamentos, né? São dois. Porque no caso vai ficar 2, 4, 8 e 16, aí dá errado. É. Na realidade, então, a média eu somo todas as variáveis, né, as temperaturas, e fazer alguma coisa assim, igual a 1 até 4, as temperaturas I, né, e depois dividiria por N, que é o 4, né? Aqui seria o N, seria o 4. Isso. É porque Né? eu pensei no processo já com os componentes. Aqui seria a média geral, né? Beleza. Com componentes, o que é que a gente vai fazer? Vai quebrar esse negócio por partes, né? Porque, olha aqui, nesse somador aqui, ó, eu tenho uma variável, eu posso usar um somador para pegar um bloco, outro bloco. Eu somo duas partes. Né? Olha aqui. Eu vou somar esse aqui com esse, né? Eu somo 32 com 28, dá 60, né? Dá 60. Depois somo 23 com 27, isso aqui vai me dar 50, né? Depois eu posso somar 50 com 60, vai me dar 110. Então, se eu usar 3 somadores, ó, eu somo esses dois números, somo os dois primeiros, depois somo esses dois, e depois somo o resultado dos dois, que daria 110. Tudo bem aí? Que é exatamente o que ele está fazendo aqui. Ó. Vou fazer esse somatório aí. Ele soma o A com B, o C com D, e agora ele precisa dividir por 4. Para dividir por 4, ele vai deslocar à direita, né, como a gente falou, 2 bits. Tá? Então, ele vai jogar lá um shift, vai botar 2 zeros lá, né? Então, ele vai fazer isso aí. Então, deixa eu cartar. Professor, esse deslocamento à direita, ele faz o primeiro e depois o segundo? Ou tem a opção que ele possa fazer ao mesmo tempo, fazer 2 deslocamentos? Pode fazer 2 vezes de uma vez só, que é exatamente o que a gente vai fazer após esse slide aqui, vocês vão ver, que é um chamado, tem um componente que você pode escolher quantas vezes você quer deslocar. E quantas vezes você quer deslocar é exatamente quanto você quer dividir. Né? Vai ver, é o próximo slide. Então, ó, mas você também podia fazer sequencialmente, usando até um registrador de deslocamento, de deslocar um, depois deslocar outro, né? Também podia fazer, sabe? Mas aqui, ó, ele está colocando aqui o símbolo, exatamente, ó, deslocar 2, tá? Deslocar 2 à direita, que seria equivalente a dividir por 4, tá? Então, os valores aqui, ó, ele botou valor 7, 8, 12, 15. Somou tudo, deu 42. Quando ele deslocou, chegou a 10. Vejam, ele perde, né? Digital, você vai ter uma aproximação, tá? É equivalente, você tá aqui, dividiu por 4, era para ser 10,5, por exemplo, né? Mas não tem. Então, a gente tem que saber que digital é um mundo quântico, né? Um mundo que onde você tem quantidades fixas, discreto, né? Tá bom? Aqui, ó, exatamente esse dispositivo aqui, ó, ele vai permitir a gente fazer deslocamentos de uma quantidade que a gente deseja, tá? Por exemplo, eu posso querer deslocar, não deslocar, né? Deslocar por 0 vezes, deslocar por 1, 2 ou 3 vezes, tá? Ele chama assim, esse deslocador de 4 bits ou desse de 8 bits, tá? Pode deslocar tantas vezes, tá? No final das contas, pessoal, ele usa MUX, né? Multiplexadores, tá? Você pode trabalhar isso com MUX, mas aí ele pode trabalhar também com esses deslocadores que a gente chama de barrel shifter, né? Que aí eu posso fazer o que na realidade é o seguinte, eu posso combinar, né? A palavra certa é combinar ou criar uma cadeia, uma sequência de deslocadores, tá? Para que eu possa trabalhar com um que eu possa deslocar de 0 até
7 posições, né? Se eu fosse usar MUX, ia ficar muito grande, então ele vai fazer uma combinação de um deslocador de quatro posições, de 2 e de 1. Tá? E aí, a gente fazendo essa combinação, a gente vai poder chegar nesse de 8 usando menos fio. Né? Como é que seria isso? Seria o seguinte, ó. Esse aqui é o que a gente viu primeiro, que ele desloca uma vez só, ele só desloca um bit, tá? Só desloca uma posição, isso aqui a gente viu lá. Né? Se eu botar aqui Shift valendo 1, ó, ele vai fazer exatamente isso aqui, ele vem para cá, ele desloca um bit. Aqui foi no início da aula agora, tá? É o normal. Tá? E aí, eu posso, pessoal, usar essa mesma estrutura aqui, colocando, por exemplo, se eu quisesse deslocar 2, né, esse IN aqui, ele tinha que entrar, não no primeiro, ele tinha que entrar no segundo. Esse cara lá ia pular também, pular no segundo, por aí vai. Então, o que o pessoal faz é o seguinte, vejam que isso aqui era de 4 bits, tá? Aqui a gente vai estar trabalhando num de 8 bits, tá? Então, como é que seria esse deslocador barra, né? O combinado, tá? Imagine o seguinte, imagine que você tivesse que deslocar esse primeiro aqui, ó, esse aqui, é exatamente esse primeiro aqui. Ele desloca uma vez só. Esse aqui ele desloca 2 bits de uma vez só. E esse aqui desloca 4 bits de uma vez só. Tá? Desloca 4 bits de uma vez só. Aqui, essa entrada aqui, ó, como se fosse essa entrada, o IN, tá aqui. Tá? E vejam bem, esse X aqui, ó, o Y e o Z, ele que vai dar o comando, né, se vai ter o deslocamento ou não, tá? Né? Isso aqui é como se fosse a minha entrada de controle. Lembra lá nesse primeiro aqui, se o shift fosse 0, ou seja, é falso que eu não quero deslocar, o que é que vai acontecer? Se não quero deslocar, o que está na entrada aqui, ele passa direto para a saída. Né? Agora, se é 1, se eu coloco 1 aqui, ele vai fazer o deslocamento. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Eu vou botar um valor aqui, né? Vamos botar assim, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. São 8 bits. E nesses 8 bits aqui, eu coloco 0 aqui no X. Coloco 0 aqui no X. O que é que vai acontecer? O 0 quer dizer falso. Eu não quero fazer deslocamento aqui nesse primeiro. Eu não quero deslocar por 4. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Os valores que estão lá em cima, eles passam para a saída. Então, esse bloco aqui de bits vai aparecer aqui embaixo. Né? Vai aparecer aqui 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Né? E aí, vamos supor que eu coloque aqui, ó, aqui no Y aqui. O que é que vai acontecer? Eu quero fazer deslocamento de 2. De quem? De 2 bits 0 aqui. Então, o que é que vai fazer? Ele vai empurrar 2 zeros para lá, para a esquerda. O que é que vai acontecer? Esses 2 bits aqui vão sumir e vão entrar 2 zeros aqui, né, desse lado. Então, vai virar aqui como? Vai ficar 0, 0, 1, 1, 0, 1 e 2 zeros novos que chegaram lá. Né? Ou seja, nesse aqui eu estou mandando ele fazer, é verdade que eu quero que ele faça 2 deslocamentos à esquerda. E nesse Z aqui, vamos supor que eu boto 0, eu coloque 0. Então, a informação não quero fazer deslocamento 1, ou seja, ele vai passar direto aqui, a informação vai vir lá, o que está aqui vai passar para cá. Vejam, então com isso aqui, ó, esse X, Y e Z, de acordo com o que eu selecione, vai ser a quantidade que eu quero fazer deslocamento. Se eu quiser deslocar 7 bits, né, à esquerda, eu vou colocar aqui 1, 1 e 1.
Vai ficar 1 e 1 nesse x, y, z, que é exatamente o número 7. Né? Se eu quiser deslocar só 5, né, que eu acho que é o exemplo que ele vai até colocar aqui. Deixa eu limpar aqui. Ó, se eu quiser deslocar 5, então o x aqui ele vai ser 101, que é o número 5 em binário. 101. Então vai acontecer o quê? Chega a informação aqui nesse i, né? Vamos supor que chegou esse número aqui. Ele vai, é verdade que eu quero deslocar aqui para 4 bits à esquerda, né? É verdade, aqui, ó, 1 aqui no shift, então ele vai deslocar 4 à esquerda, ele vai empurrar, vai perder esses 4 bits aqui, esses zeros aqui, eles vão sumir. Então, ele vai, empurrou 4 zeros aqui, a partir desse zero aqui, chegaram mais 4 zeros. Então, pode ver que aqui tem 5 zeros. E esses 4 primeiros zeros aqui sumiram. Aí aqui, nesse segundo aqui, ele não quer fazer shift, não quer deslocar 2, mas no terceiro ele quer. Então a informação daqui passa direto para cá, ó, passa sem mudança, mas aqui ele vai fazer um deslocamento a mais. Então ele vai empurrar um mais para a esquerda lá, e aí ele perdeu esse primeiro zero aqui e entrou um zero a mais lá no final. Então ele, no final das contas, ele empurrou 5 zeros, né, desse número original aqui, ele empurrou 5 zeros aqui à esquerda, né, e foi deslocando. Então ele perdeu esses 5 zeros aqui, ó. Esse 1 aqui, ó, ele apareceu aqui na frente, tá? Então, de acordo com o código que você coloca aqui nesse x, y, z, você vai empurrar, vai deslocar o número de acordo com o que você está colocando aqui. Entenderam que vamos supor, essa combinação aqui de deslocadores permite essa flexibilidade? Sim, professor. Professor, aí no caso, como ele deslocou por 5, aí ele fez aquela sequência, né? Que fica 2 elevado a 5, aí foi a multiplicação do número que ele dá na entrada, né? Uhum. Esse número aqui inicialmente era 6. Esse número é 6, né? Esse número aqui vai ser, multiplicou por... 16, né? Ele multiplicou por 2 elevado a 5. Então, ele multiplicou por 32. Né? 6 vezes 32 dá quanto aí? 192, se não me engano. Né? Então, para você ver isso aí, ó, esse número aqui, ó, é 2 elevado a 7 mais esse outro número aqui é 2 elevado a 6. Aí depois, todos os outros aqui estão zero, então você despreza. 2 elevado a 7 dá 128. 2 elevado a 6 é 64. 128 mais 64, né? Então dá 190, né? Por aí, exatamente isso. Tá? Pessoal, vocês se lembram que a gente fez um exercício lá no início do curso sobre comparadores? Quem se lembra? A gente discutiu comparadores. Eu lembro que o senhor discutiu, mas não lembro o exemplo que o senhor deu, professor. Uhum. Aqui, ó. A gente discutiu lá no início do curso um circuitinho que fazia isso aqui, ó. Se eu tivesse duas palavras, uma palavra X e uma palavra Y, né? Cada palavra dessa tinha 2 bits, tá? E aí foi até um exercício que eu passei para vocês, a gente discutiu o mapa de Carnot e tudo aqui, onde
eu quero saber se x é maior do que y, x é igual a y, x é maior, x é menor. Vocês se lembram? Capítulo 2. Aqui, ó, eu tenho quando x é igual a y, ó, exatamente quando 0 é igual a 0, ou quando 0,1 igual a 0,1, 1,0 igual a 1,0, ó. Verdade que, né, o x vai ser igual ao y. Então, e aqui também, ó, 1 é igual a 1, ó. Quando é que x é maior do que y? Né? 0, e aqui é 1, valor 1. Ó. Então, na realidade, aqui, nesse caso aqui, ó, 0,1 é maior do que 0,0, é verdade aqui, ó, né? 1,0 é maior do que 0,0, verdade. 1,0 é maior do que 0,1, verdade. Vocês se lembram que a gente fez isso? Capítulo 2. Um comparador. Comparador. Sim. Então, pessoal, vejam, eu posso fazer um comparador assim? Pode, né? Pode e consegue fazer. Aqui até outro exercício que a gente fez, que é um multiplicador. Eu pegava um número multiplicado pelo outro aqui, tinha 3 saídas, né? Então, aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Né? A gente fez um multiplicador aqui. Isso aqui era o comparador. Do mesmo jeito do somador, que eu podia somar 2 valores e gerar as saídas, se eu colocar, pessoal, em vez de uma palavra aqui de 2 bits, se eu colocar aqui palavras de 8 bits, x tiver 8 bits e o y tiver 8 bits também, o que é que vai acontecer? X tiver 8 bits e o y tiver 8 bits, o que é que vai acontecer? O que é que vocês acham? Oito bits não fica muito extenso não, professor, para comparar? Não, então, se eu colocar em vez de 2 bits aqui, se o x tivesse 4 bits, que tivesse lá o x3, x2, x1, x0, e o y também, y3, y2, y1, y0. Quantas colunas eu teria? 8 colunas, né? Isso, que é 4 mais 4. Exatamente, 8 colunas. 2 elevado a 8, número de linhas, 256, né? Ia começar a complicar fazer isso aqui na mão. Se eu tiver 8 bits, se o x tiver 8 bits, né, e o y também, vai ser 16 bits ao todo. 2 elevado a 16 vai dar lá 64K. É muito grande, tá? Então, o que está sendo colocado aqui vai ser o seguinte. A gente vai trabalhar agora com comparadores. Comparador eu podia fazer assim, exatamente, comparar os bits, as palavras A e B e tal, né? Quando eu quero comparar o comparador de igual, o comparador de duas palavras A e B sendo iguais, ele é relativamente simples, né? Se você olhar aqui, ó, eu posso comparar, eu tenho que comparar se x1 é igual a y1 e x0 é igual a y0, né? x1 igual a y1 and x0 igual a y0? Essa é a pergunta do igual, né? É a pergunta lá do igual. Se esse cara, se o x1 for igual a y1 e x0 for igual a y0, então aqui vai dar 1. Podem ver aqui, ó. x1 é 0 e y é 0. Então são iguais. x0 é 0,
y0 é 0, são iguais. Então, se são iguais a coluna 1 e a coluna 0, deu dá verdade lá. Pessoal, então para fazer o que é igual lá, ele é relativamente simples porque a gente tem aquele operador XNOR, né? O XNOR, ele tem lá a tabelinha verdade, é quando os bits são iguais, ele dá igual a 1, é verdade. Então é simplesmente eu fazer um circuitinho desse tipo aqui, ó. Eu pegar a palavra A e a palavra B, veja que eu tenho aqui o A3, A2, A1, A0. Assim como o B3, B2, B1, B0. Eu vou pegar o A3, vou comparar com B3, A2 vou comparar com B2, eu vou pegar a palavra A, né? Eu tenho lá o A e tenho o B. Vou pegar os bits aqui de A, jogo aqui o A3, pego o B3 aqui, né? Vou pegar o A2 aqui, jogo aqui, pego o B2, jogo aqui. Pego o A1, jogo aqui, pego o B1, jogo aqui. Pego o A0 e pego o B0. Jogo aqui. Veja, se eles forem iguais, independente se são 0, 0 ou 1, 1, isso aqui, se eles são iguais, isso aqui vai dar 1. Né? Se o B3, o A2 e B2 forem iguais, vai dar 1, A1, 1. E esse AND aqui, se todo mundo for verdade, aí ele vai dar verdade. Opa, é igual lá. Esse aqui é bem simples assim da gente fazer, né? Então a gente poderia pegar esse circuitinho e gerar lá um comparador de igualdade aqui, é tranquilo. Tudo bem que vocês entenderam que eu podia fazer com XNOR e AND? Sim, professor. O problema são os outros, né? Maior ou menor. Porque o comparador não é só comparar igual, né? Então, pessoal, ele bota aqui, vou pular aqui. A gente tem que trabalhar com quando ele é maior e quando ele é menor também, tá? Então, se a gente tiver circuitos com muitos bits, vai complicar a tabela de estado. Uma das maneiras de fazer é o seguinte: como é que a gente fazia lá se eu comparar dois números, por exemplo, 537 comparar com 528? Como é que eu posso comparar esses dois números? O que é que vocês acham? A estratégia que vocês fazem? Uma estratégia usando números decimais, ou números inteiros. Ver se Mona Lisa ou José. Qual é uma estratégia bem simples de comparar números inteiros? Como é que eu podia fazer? Fala no chat, professor, última casa. Como? O João perguntou se comparando a última casa. Acho que é a última casa do número. Eu posso vir da esquerda para a direita comparando aqui esses números, né? Ó, 5 e o 5 aqui, opa, são iguais. Então, se eles são iguais, eu caminho para o seguinte. 3 com 2, quem é maior do aqui? É o de cima, é o 3. 3 é maior do que 2. Aí eu preciso continuar caminhando para a direita para ver, ou já sei quem é maior e quem é o menor? Precisa mais não, já sabe já. Já descobri, né? Então, é exatamente essa estratégia que a gente vai estar fazendo aqui também. Tá? Eu vou caminhar da esquerda para a direita, né? E quando eu encontrar aqui quem é maior, por exemplo, ou se o cara é menor, eu posso parar vamos dizer assim, meu processo. Tá? Então, é exatamente essa pergunta aqui. Exatamente ele está dizendo, como é que você faz isso manualmente?
Então, basicamente, se eu quiser comparar esses dois números aqui, o A e o B, então eu venho, né? Vindo assim da esquerda para a direita. 1 e 1. Eu posso tomar uma decisão aqui, por enquanto? Pode não, são iguais. São iguais, então passo para o seguinte. Aí o seguinte, eu estou olhando lá, 0 e 0. Também são iguais. Eu passo para o seguinte. E depois chegou esse aqui, ó, o 1 comparando com 0. Aí, opa, o 1 é maior do que 0. O 1 é maior do que 0, eu já decidi que eu já sei que o A é maior do que B. Né? Já vi que A é maior do que B, porque eu não preciso nem ficar mais olhando os outros bits que vêm depois, né? Então, vocês se lembram que quando a gente fez, então, o somador, a gente discutiu um bloquinho básico do somador, o somador de 1 bit apenas, né? E a gente depois trabalhou isso em cascata, né? A gente foi trabalhando, sendo que no somador a gente vinha, quando eu somo dois números, eu venho somando da direita indo para a esquerda, né? Agora, nesse comparador aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um comparador de bits, mas a gente vai vir da esquerda para a direita, tá? Tá bom? Então, se eu quiser fazer um comparador de bits, um comparador binário, né, deixa eu até pegar aqui seria um caso mais simples aqui do que esse aqui. Tá aqui. Seria basicamente, vou até eliminar. Vou eliminar isso aqui. Excluir essa coluna aqui. Pronto. Vou botar assim de A e B. Vocês estão vendo a tela? Tá tranquilo aí? Tá sim, professor. Para mim tá de boa aqui. Tá. Ó, eu tenho um número A, aqui entradas. Eu vou trabalhar no caso binário, A e B valendo 1 bit apenas. Antes a gente estava até trabalhando aqui com palavras de múltiplos bits e tal. Mas eu vou definir um comparador binário. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, quando é que... Aqui seria A igual a B, A maior do que B e A menor do que B. Quando é que A é igual a B? Nessa primeira linha e na última. Eles são iguais. Concordam comigo? Sim, são iguais. Então, aqui, ó, aqui e aqui. Né? Quando é que A é maior do que B? É aqui. O A vale 1 e o B vale 0. Então, o A é maior do que B. E quando o A é menor do que B? É aqui, onde o A vale 0 e o B vale 1. Então, é aqui. Se você olhar as equações, né, essa função aqui, A maior do que B, isso aqui seria, né, a função onde A igual a B, seria igual a o AX0 B. Tudo bem? Que essa aqui, que a gente já discutiu, né? Tudo bem, pessoal. Essa segunda aqui, pessoal, A maior do que B, função onde A maior do que B, seria quem? A valendo 1 e B valendo 0. É só esse caso, é A, B barrado. A, AND, B barrado. Concordam? Esse bit aqui, ó, A, B barrado. Não é? É um AND de A com B barrado. E a terceira, que seria aqui, ó, A menor do que B, seria quem? A barrado, B. A barrado, B. Tudo bem aí? Show de bola, professor. Pronto. Porque exatamente a gente vai pegar essas equaçõezinhas aqui e a gente vai cascatear elas. A gente vai definir um bloco
onde pode ter A maior do que B, A menor do que B, mas são exatamente essas equações bem simples, tá? Na realidade, ela vai complicar um pouquinho, vai ter só uma informação a mais, porque ela vai depender do bit que está vindo anteriormente a ela, né? A gente está aqui fazendo uma comparação de um bit com outro bit, mas como eu vou cascatear eles da esquerda para a direita, eu vou ter que acrescentar a informação que veio, que está vindo do estágio anterior. Por quê? Porque aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, quando ele comparou aqui 1 com 0, comparou 1 com 0 aqui, ele já viu que era diferente, que o A era maior do que B, e eu não preciso mais continuar comparando outros bits, eu posso parar por aqui. E essa jogada de parar é que vai mudar a fórmula. Então, é exatamente mais ou menos essa jogada que vai acontecer aqui, ó. Então, vamos... essa caixinha que está aqui, ó, essa caixinha que está aqui, né? Olhe, vai entrar aqui um A e vai entrar aqui um B. E ela vai ter, esqueçam por enquanto essas entradas aqui, concentrem só nessas saídas aqui, tá? Deixa eu vou duplicar o slide. Deixa eu fazer aqui uma edição aqui. Ixi. Vou editar rapidamente aqui. A figura, já sei. Copiar isso aqui. Eu mato aqui. Pronto. Beleza. Pessoal, esse bloquinho aqui é exatamente isso aqui, tá? Fazer isso aqui para cá. Vou mandar ele colar aqui. Tá? E vou trazer essas equações aqui. Fazer as equações. Colar, especial, texto. Pronto. Ó, beleza. Então, vejam, esqueçam por enquanto, vou até colocar aqui uma barra aqui, colocar isso branco. Pronto, assim. Esqueçam por enquanto essa parte aqui, tá? Então vejam, quem é o A3? É o A, tá aqui o A, aqui tá o B, tá? O A e B estão entrando. E tem 3 saídas, ó. A igual a B, que é exatamente essa aqui, ó, do meio, ó. A igual a B, a saída igual, a saída maior, tá? A maior do que B seria essa aqui, tá? GT, greater than, né? 10. Né? Aqui, essa aqui seria A maior do que B. A igual a B. A igual a B. É horrível meu mouse aqui.
e A menor do que B. É less than, né? Greater than, né? Igual e... Beleza? Então, eu tenho essas três saídas aqui que estão dadas por essas fórmulas, essa expressão simples, são bits, aqui é um bit apenas, A e B é um bit apenas, e as expressões são essas. Tudo bem? Sim. Vejam, para que eu possa usar vários... Então, cada módulozinho desse, cada bloquinho desse, pessoal, é isso aqui. Agora, para que eu possa comparar dois bits, né, palavras como essas aqui, ó, 1, 0, 1, 1 e 1, 0, 0, 0. E para que eu possa ir caminhando da esquerda para a direita, comparando aqui esses dois bits, ó, são iguais. Se são iguais, o algoritmo seria assim: caminhe da esquerda para a direita, comparando os bits, se eles são iguais. Enquanto eles forem iguais, continue. Caso sejam diferentes, pare. E aí você vai ver se ele é maior ou menor. Mas enquanto eles são iguais, você vai continuando. Por exemplo, aqui, ó, 1 e 1 são iguais. Opa, se eles são iguais, continue sua busca. 0, 0 são iguais. Continue. E aí aqui tinha lá o 1 com 0. 1 com 0, aqui, opa, são diferentes. Então pare. E se você tivesse numa situação que tivesse assim, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Se você vai caminhando da esquerda para a direita, comparou é igual, comparou é igual, comparou é igual. Enquanto for igual, você vai mantendo, vai continuando a busca. Chegou no último bit, são iguais. O que é que você... Se são iguais todos os bits, é porque a saída vai ser igual. Agora, então, o símbolo do igual lá vai ser interessante, porque você só vai caminhar para o bit seguinte se ele for igual, tá? Então, essa é a jogada que a gente, na realidade, eu estou explicando isso, porque a gente vai mexer com essa equação, vai só acrescentar informação a essa equação aqui. E qual é a informação que a gente vai acrescentar nessas equações? É que o estágio anterior, por isso que eu travei aqui, né, mas vou abrir, as informações que estão aqui, ele tem que ser... Vou manter, apagar aqui, né? O que está aqui escondido vai ser o seguinte, né? Vai ser o seguinte: se um estágio que é um estágio de um nível mais alto, se ele está vindo aqui o igual a 1, se ele não é maior, se ele não é menor, mas ele é os bits que vêm antes dele aqui são iguais, então eu vou fazer esse processamento aqui nesse nível para ver o que é que vai dar aqui, né? E aí eu posso, nesse nível aqui, posso exportar se ele é maior, menor ou igual, né? Então, enquanto ele está... E se ele exportar aqui igual, aí eu vou para o nível seguinte, vou para o bloco seguinte, né? E por aí vai. Agora, se eu estou aqui, esse bloco aqui é igual, e aqui, por exemplo, tem assim, 1 e tem 0 aqui, e está aqui, do nível anterior estava igual. O que é que vai acontecer aqui? O A é maior do que B. Como o A é maior do que B, essa saída aqui vai para 1 aqui, ele não é igual, é 0, e não é menor, é 0. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai, né, essa saída aqui, que ele dizendo que ele é maior, ela vai entrar no próximo dizendo que já é maior, para que você nem perca mais tempo. Você já vai empurrando essa informação aqui para os bits seguintes, tá? Então, ele só vai efetuar essa comparação, essas equações aqui, só vão ser levadas em consideração no caso que o estágio anterior tivesse apontando que os bits são iguais. Caso contrário, não. Então, é exatamente o que vai acontecer aqui, ó.
Tá? A gente sempre começa uma comparação como? Botando o primeiro estágio aqui, botando esse cara aqui igual a 1. Ele não é maior nem menor. Tá? Aí você mas por que, professor, isso? Não é porque vai ser menor. Imagine que você tivesse um número A e B. Né? Você não sabe o que está antes aqui e depois. Não tem, na realidade. Eles são iguais. Imagina um número lá, 725, comparando com 384. Né? O número que está aqui antes, aqui, que é um estágio que não existe lá, esse número aqui não existe, é zero e zero. Então, eles são iguais. Por isso que a gente coloca aqui igual no primeiro aqui. Tá? Então, ó, em cada estágio, pessoal, vai ter essa saidinha aqui, ó, de Alt e GT, ele vai ser aquela equação que estava antes aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Tá? Em cada estágio, ó, a saída para que ele seja maior, vai ser quem? Olha lá como é que a gente chegou quando era maior. Maior era quem? A maior do que B quando fosse A, B barrado. Não era? A, B barrado. Considerando aqui A, B barrado. Agora, A, B barrado só ia ser levado em consideração se chegasse de um estágio anterior que ele era igual no estágio anterior. Então, vai ser essa equação aqui, AB barrado, e end, que a entrada em EQ, né, seja igual a 1. Então, vou botar aqui, em EQ. Essa entrada tem que dizer assim, olha, no estágio anterior era igual. E aí você vai comparar aqui para ver se é maior ou não. Tá? Tá bom? Então, esse in aqui vai aparecer exatamente por quê? Porque eu vou fazer a comparação caso o estágio anterior é igual. Agora, se essa entrada aqui fosse verdadeira, que o A era maior do que B, já vindo de um estágio anterior, né? Ele ia parar, né? Ele já ia propagar essa informação, ele precisaria propagar essa informação aqui direto para cá. Então, vai ser a comparação do estágio atual ou o INGT. Esse INGT. INGT. Né? Essa questão aqui. Ó. Então, ele vai ser, se o estágio anterior era igual e o A é maior do que B, isso vai gerar A maior do que B. Ou, se o estágio anterior já estava dizendo que o A era maior do que B, propague A maior do que B. Por isso que vai ter esse ou aqui. Tá? Por isso que ele vai estar colocando essa fórmula aqui, ó, que o Alt GT, que é esse, né, o símbolo aqui, vai ser o INGT, né, que passaria direto para ele, ou A B barrado, que é aquela equaçãozinha que já veio, end o in é que, né? Se o estágio anterior já estava dizendo que era maior, A era maior do que B, ele já passa para cá e nem considera isso aqui, porque isso aqui é um OA. Né? Caso contrário, se o INGT é zero, se não era maior, aí você vai fazer a comparação do estágio atual, onde é que você está. Se ele não era quando INGT ele é 1, o stage 3 precisa passar por 2, que passa por 1, essa informação? Nesse caso aqui passa. Para esse tipo aqui, é porque você vai colher a saída aqui, sabe? Entendi. Ele vai fluir tudo isso aqui. Entendi, tá? Obrigado. Né, nesse caso. Tá? Do mesmo jeito que o menor, essa saída aqui, a Alt e LT, né, que é A menor do que B, vai ser A menor do que B, que é exatamente essa A barrado B,
Para ver aqui. Ó, é A barrado B, e o in é Q, né? Se ele já veio do estágio que ele era 1, ele já passa direto para cá. Ele já passaria para cá. Agora, se ele é 0, se isso aqui é 0, aí ele vai testar para ver se o A é menor do que B com essa equaçãozinha. Porque se ele não é menor, e veja, se ele já fosse maior aqui em cima, esse in é Q já seria 0. E já matava essa equação aqui, sabe? Matava essa equação. Então, deixa eu estar muito poluído aqui. Basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que essas equações aqui, que são de um bit aqui, elas serão usadas, né, em conjunção com essa entrada aqui em EQ, tá? Caso ele não seja maior nem menor, né, de um modo de estágio anterior. Se ele já veio do estágio anterior maior ou menor, ele vai simplesmente passando por causa exatamente desse ou. Desse ou aqui, ó. Tem um ou aqui, tem um ou aqui. Ele nem vai considerar o estágio atual, porque ele já vai sendo propagado, se ele é maior ou menor. Ele já vai propagando. E o igual, quando ele é igual, ó, se ele é igual no estágio anterior, aí ele usa o x-nó para ver se ele continua sendo igual, para gerar essa saída aqui igual. Se ele é igual no estágio anterior e no estágio atual ele é igual, então propague, empurre para lá que ele é igual. Tá? Esse aqui é o x-nó lá. Tá? Então, vocês entenderam esse bloquinho aqui, esse bloco aqui, esse estágio aqui, um estágio desse, eles vão ser iguais para todos, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, só para um exemplo prático, aí a gente vai fechar, eu acho que nesse exemplo. Quando, ó, eu tenho a palavra, o A, aqui é o que está em vermelho, o A. 1, 0, 1 e 1. E o B é 1, 0. 0, 1. 0, 1. Ficou ruim aqui, ó. Beleza. Mas vamos lá, então. Aí você pode... o A3 e o B3 vieram para cá. Então, ó, você começa colocando esse cara em 1, porque você não, em princípio, você está comparando, está começando o processo. Então, ele vai lá, perguntando lá, né, se esses números são iguais. Então, esse é o início, né, o estágio começa assim, dele não é maior nem menor, ele é igual, os bits que seriam antes desse aqui. E aí ele começa jogando naquela equação lá, vai ficar como? Né? Comparando esses números. Ele vai te gerar, esses números são iguais, vai estar lá o igual, e vai te gerar com o igual lá, e vai te gerar... É só você botar nessas equaçõezinhas aqui, que seria exatamente, aqui está valendo 1, e isso aqui vai estar valendo 1 também, que é o x-nó vai estar valendo 1. Vai ficar 1 vezes 1, vai dar 1 aqui. Os outros vão dar 0, porque ele nem é maior, nem é menor. Então, ele vai propagar o 1 para cá, vai aparecer o 1 lá. Tá? É o que vai acontecer aqui, ó. Ele propagou 1. Então, aí ele propagou 1, tem um 1 aqui aparecendo aqui. O que é que vai acontecer? Como esse 1 está aparecendo aqui, vai ficar 1 e 1, e o x-nó vai propagar para cá de novo. Tá? E aí, chegou aqui, ó, vai esse 1 com 0, 1 e 0 aqui, ó, tem um 1 aqui, vai ficar A, B barrado, né? E com esse in EQ aqui, né? Porque aqui é um 0. Então, da expressão lá, vai funcionar esse 1 com A, B barrado. E vai gerar, então, o out
GT lá. O A é maior do que B. Tá? E aí, uma vez gerado o A maior do que B, né, ele já vai, né, teoricamente, assim, ele já vai propagar direto para lá. Tá? Ele propaga com essa equação, porque ele já vai ser o alto GT, já vai ser igual a in GT. Isso aqui vai ser igual a 1. A entrada vai ser igual a 1. Então, ele não precisa nem comparar aqui, ele já vai propagar, porque aqui é um ou. Se a entrada anterior aqui, se isso aqui é 1, né, ou ele vai comparar o que vem aqui e vai comparar esses números. Mas como isso aqui já é 1, ele passa direto, porque é um ou. Tá? Então, o comparador, pessoal, ele também está dizendo aqui que ele é chamado de comparador carry ripple, né? Ou de alguma forma parecido com o somador, que a gente também era exatamente da onda, né? Da onda do carry. Esse também é muito parecido com o estilo, é como se fosse uma onda de propagação, tá? Tudo bem? Então, esse comparador, uma vez que a gente tenha esse carinha aqui, esse dispositivo, tá? Imagine que eu vou agora Professor? Oi. Ah, tá, pronto. O senhor vai falar agora, né? Como é que é o componente físico? Sim. Ah, tá. Era isso que eu ia perguntar. Como é que é o componente físico, assim, pra gente ver? Não, na realidade, vou falar aqui do componente, vamos dar uma olhada. Se eu encapsulasse esse aqui, tá? Encapsulasse, eu vou ter o comparador, eu vou ter lá 4 entradas, vamos pensar assim, A, e teria lá o B, 4 entradas, o B, e eu teria lá de saída, né? A menor do que B, vamos pensar assim, A maior do que B, A igual a B, e outra aqui que seria A maior do que B. 3 saídas, né? Básicas, né? Eu teria essas entradas aqui também, que é para poder conectar os componentes. Mas, em princípio, um comparador mais simples seria você teria que colocar a palavra A e B, se isso aqui vai ser 4 bits, 8 bits, mas você teria saída se ele é menor, se o A é menor do que B, A é maior do que B e o A, né, igual. Aqui ele está fazendo, ó, é interessante, pessoal. Esse componente aqui, se a gente colocar na internet, eu consigo encontrar um componente, vou botar aqui 4 bits, TTL, né? Pegar por exemplo, aqui, ó, esse 7485. Ó, vamos pegar ele aqui. Como é que seria? Vou abrir aqui. Como é que seria esse componente? Tem até uma figurinha que talvez seja até melhor aqui. Ela aqui. O componente. Vamos dar uma olhada. Ó, eu tenho aqui. Eu tenho as entradas de dados, ó, A3, A2, A1 e A0. Aí eu tenho, cadê o B3 aqui? B3 é o pino 1, né? Aí eu tenho B2, B1 e B0. Veja que são entradas dos dados, equivalentes exatamente a esses B3, B2, B1, B0. Né? Aí eu tenho também aqui, né, VCC e terra, tá? E aí eu tenho aqui minhas saídas, aqui é o bloco de saídas, A maior do que B, A igual a B, A menor do que B. Veja que são essas saídas aqui, tá? São essas saídas. Se é maior, menor, igual. E tem, pessoal,
Aqui, ó, o que é que danado entradas de cascata, né? Cascata. É exatamente, pessoal, essas entradinhas aqui, ó. Por quê? Porque você pode pegar, isso aqui é uma palavra de 4 bits, né? O A, pode ver, tem 4 bits, e o B também tem 4 bits. Mas se eu quisesse fazer uma comparação de palavras de 8 bits, né? Então você teria que pegar, se seu A vai do A7 até o A0, né? O B7 até o B0, você tem 8 bits para A e 8 bits para B. Para usar, você vai ter que quebrar isso aqui, usar o que a gente chama a parte alta do byte e a parte baixa do byte. Você usar a parte alta do byte, lá comparando aqui o B7 com o B7 até, né, até A7 até A4, B7 até B4. E outro lá seria o A3 até A0 com B3 até B0. Você ia usar dois CIs desse aqui e teria que compartilhar, né? As saídas desse primeiro, da parte alta do byte, seriam jogadas aqui na entrada em cascata da parte baixa do byte. Entenderam por que precisam dessas saídas, essas entradas? Sim, professor. Para que a gente faça essa cascata aí, transforme um comparador que compara palavras de 4 bits em um comparador que compara 8 bits. Né? Tá? Se isso aqui só for um lá, você tem que botar... Lembrando que o primeiro aqui, mais à esquerda, esse A igual a B aqui, ó, ele tem que valer 1, né? Tá? E aqui, ó, vejam, isso aqui é um dispositivo que você encontra, se fosse lá no laboratório, lá você encontrava ele lá, tá? Você tem lá um TTL 7485, você vira no laboratório e usaria ele. Agora, a gente pode começar a brincar com componentes, com essas, é como se fossem as pecinhas de Lego, e construir bloquinhos mais elaborados, tá? É a mesma coisa você pegar num Lego lá, você pega um bloquinho e junta com a roda lá, um eixo, gera 2 rodas e um eixo e tal, e você, aí depois juntando duas vai montando um carro e tal, né? É como aqui, ó. Se eu tenho 2 palavras de 2 bits, 2 palavras de 8 bits, a palavra A e uma palavra B, cada uma tem 8 bits, tá? 8 bits. Então, se eu quisesse saber qual é o mínimo disso aqui, né? 8 bits, você vai de 0 a 200, 8 bits vai de 0 a 255. Vamos supor que é um número aqui em decimal, em números inteiros, né? Vamos supor, fosse aqui o número 75, comparando com o número, sei lá, 201. Esse circuitinho aqui está pedindo, eu quero que você faça um circuito que pegue o mínimo de dois valores. Quem é o mínimo? Quem vai aparecer para cá? Seria o número 75. Né? Que é o menor, né? Eu estou comparando 2 preços lá, 2 preços de um produto. Eu quero o mínimo, eu quero pagar o menor. Né? Ele vai me dar quem é o menor. Como é que eu faço isso em circuito? Veja, eu vou trabalhar exatamente com um comparador de 8 bits, que eu podia fazer exatamente usando 2 caras desse aqui, cascateando eles, pegando a parte alta do byte, colocando aqui no primeiro, a parte baixa do byte, colocando no segundo, cascateando usando as saídas do primeiro, as saídas, esses pinos 5, 6 e 7 do primeiro aqui, jogando nos pinos 2, 3 e 4 do segundo, tá? Transformaria isso em um comparador de 8 bits, tá aqui ele, tá? Jogo a palavra de 8 bits aqui, jogo a palavra de 8 bits, a palavra A e B, né? E estou usando, pessoal, A menor do que B aqui, ó, A menor do que B, está servindo como, ó, de seletor para o MUX, tá, ó, que está recebendo a palavra A e B. Então, vamos dar uma olhada. Se A é menor do que B, vai estar passando quem? Se isso aqui for verdade. Se A é menor do que B,
né? Aqui esse seletor aqui seria a entrada equivalente ao 0 e aqui seria a entrada equivalente ao 1. Tá? Se A é menor do que B, vai estar passando quem? Está passando A. O A passa para cá. Agora, se se isso aqui é falso, ou seja, se isso aqui fosse um número, em vez de ser 201, fosse 20, então o B é menor do que A. Então isso aqui é falso. Aliás, desculpe, pessoal. Eu já vi aqui, tem um erro aqui. Vou apagar aqui. Descartar. A realidade é o seguinte, ele já mostra aqui. Vou colocar o ponteiro. Está aqui, está aqui. Aqui, ó, o I1 é quando esse aqui quando valer 1 aqui, e aqui quando valer 0, né? Valer 0. O I0 vale 0. Então, vamos lá. O A vale 200 e o B vale 75. Tá? Então, A é menor do que B? Não, né? O A é maior do que B. Isso aqui vai dar quanto? Essa saída vai dar 0, né? Vai dar 0. Não é maior. Então, esse 0 aqui vai fazer com que esse I0 que passe para cá. O I0 que passa. E vai estar passando quem? Vai estar passando o B, porque o B é menor do que o A. Né? Já se o A, você botasse aqui o 20, né, fosse 20 e 75. Aí o A é menor do que o B. A é menor do que B, aí vai aparecer aqui o 1. Vai ser verdade. O 20 é menor do que 75. E aí vai aparecer, quem vai passar para cá vai ser o que está no I1, que é o A. Então, o A que passaria, tá? Então, ó, aí você usando, que é importante aqui, ó, usando um componente, que é o comparador, em conjunto com o MUX, né, a gente criou um novo componente, tá? Esse componente min aqui, por exemplo, não tem lá, vou lá no estoque lá do laboratório, vou pedir lá um circuito que faça o mínimo entre dois valores lá, 2 números binários de tantos bits. Não tem isso pronto, não. Mas, por exemplo, se você está lá no Quartus, você está trabalhando lá com o MUX e trabalhando com o comparador, você pode fazer esse circuitinho com bota os fios lá e tal, né? Faz as conexões e chama isso aqui de min. Você chama isso aqui de min, dá um nome lá no arquivo, lá, salva, encapsula isso aqui, você acabou de gerar um componente. E você pode usar isso em outros, esse módulo aí em outras partes do circuito, tá? Assim como se você trocar isso aqui, ó, pegar esse seletor aqui e pegar essa parte aqui, você vai transformar isso no máximo entre dois valores, tá? Máximo o A sendo maior do que B, né? O A, pegar o máximo lá. Então, vejam, lá na prova, na unidade 2, se eu pedir para vocês fazerem componentes, usar isso aqui, me deu o máximo, eu estou dando 3 valores, A, B e C. Me diga quem é o máximo de A, B, C. Eu vou ter que pegar um mínimo lá e tal. Beleza. Se você definir isso aqui uma vez e disser que isso aqui é esse componente, aí você pode usar ele 10 vezes. Eu preciso saber quem é o que está dentro lá, né? Normalmente, quando eu disser lá para vocês na prova, pode usar componentes, né? Eu não vou precisar saber o que nessa caixinha aqui é um MUX e como é que está lá todas as portinhas lógicas do MUX. Você pode usar esse bloco, tá? Assim como comparador, você vai poder usar o comparador. Agora, componentes que nunca foram vistos, aí você tem que definir ele pelo menos uma vez, tá bom? Professor, quando você falou em fazer um exemplo, exercício na prova, tipo, por exemplo, nessa atividade que tem que fazer agora, a gente tem que fazer o circuito desenhado na mão ou usa um simulador? Não, o ideal era que vocês estivessem fazendo simulador, né? Ok. Vocês estão usando qual? Eu estou pensando em usar o Tinkercad. Aí eu vi que acho que foi o Cinho que falou na aula, se não me engano, acho que foi do Quartz. Ou então eu vi no material de apoio que o senhor fala, que o cara usa o Quartz da Intel. Só que eu nunca usei.
Queria até perguntar se o senhor prefere pelo Quartos ou pelo Tinkercad. Uhum. Rapaz, o Tinkercad é quase igual o laboratório lá da Da gente? protoboard, sabe? Sim, entendi. O Quartos, você já consegue fazer ele esquemático e pode usar VHDL, mas o esquemático já é bem mais interessante, sabe? Eu vou colocar, então, mais tarde para vocês no SIGA, se liguem lá. Eu vou colocar, deixa eu até abrir aqui. Tem um pessoal da USP, da Escola Politécnica, deixa eu colocar aqui, USP Digital, aqui, Quartos. Deixa eu ver aqui se ele pega aqui. Acho que isso aqui, ó. Dê uma olhada nesse material. Eu vou colocar até aqui. Nesse link aí que eu estou enviando para vocês, aqui no meu não vai abrir. Mas, ó, tutorial para criar, simular circuitos no Quartz, tá? No Quartz. Esse link aqui é legal, esse PDF aí, ó. Tem para o Quartz 9.1, tem para o Quartz 16 lá. É porque o meu não vai abrir aqui não agora, tá? Mas ele mostra passo a passo, tá? Abrindo o circuito, criando as conexões, botando os componentes, tá? Entendi, porque eu estava vendo o material da professora de alta atividade, aí tem um print do Quartz. Eu achei interessante o print do professor que o professor usou no material. Exatamente, tá? Ó, então, pessoal, fechando aqui, que já são 12h35, né? Então, esse aqui é um componente novo, feito a partir de componentes, né? Um comparador tem lá um TTL? Tem, o 7485. Mas é para 8 bits, então usa 2, como a gente estava discutindo, né? Usa 2 componentes. Usa 27485 aqui, e esse MUX aqui de 8 bits e tal, tem como a gente fazer também. Tem como... né? Aqui até... eu vou deixar para vocês, então, uma pergunta, né? Como eu tinha colocado aqui. Se eu colocar 3 números, A, B e C, você me entregar quem é o mínimo e quem é o máximo de A, B e C. Tá? Vai ser um exercício, eu vou botar no SIGA, tá? Para vocês. Ok. Para segunda-feira a gente vai discutir. Porque Aí, no caso, utilizando esse exemplo que o Olha, senhor deu, né? Com 2 entradas. sim, tipo esse aqui. Ok, Tá? Na realidade, para quarta-feira, tá? A gente tem que discutir ele na quarta, porque a matéria já vai correndo. entendi. Eu passo depois do almoço, tá? Beleza, pessoal. Vou fechar por aqui. Para aqui a apresentação. Então, a todos aí que ainda estão por aí, valeu. Uma Valeu, boa pessoal. Até quarta. tarde. Você Até também. quarta, tá?